Unidos aqui em teu nome, louvando o especial pela vida do pastor Beethoven, a instrumentalidade do teu espírito na vida do teu servo, realizando grandes coisas no ministério que o Senhor preparou, entregou para ele, e ele tem buscado honrar com fidelidade. Uma Gláucia, enfim, todos os desafios que o Senhor tem a essa família. E agora, Senhor, como Ele pode dividir tudo isso com a gente. Abre o nosso coração, a nossa mente para o entendimento, para que, ouvindo, crendo nas verdades da Tua palavra, o Senhor mesmo, através do Espírito Santo, levante um exército de homens e mulheres comprometidos com uma vida de intimidade contigo através da oração. Eu sei que isso é possível. Então, a começar em nós, Senhor, começa esse avivamento no meio do Teu povo. Abençoa-nos aqui agora no aprendizado. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Nada, querido. Tamo junto. Amém. Bom, vamos começar lendo um texto que eu acho muito importante para a gente poder continuar o estudo, né, sobre intercessão, sobre libertação, sobre ministério profético. Falando em ministério profético, só para lembrar, o Elias ele vai estar dando a segunda aula sobre o ministério profético agora no segundo domingo de dezembro, tá? No segundo domingo de dezembro, o Elias. Então eu já vou essa semana agora, no quinta ou sexta-feira, eu vou estar mandando o bannerzinho para vocês para lembrar o horário. Então vai ser o horário pela manhã, né? Vai ser aqui também pelo Zoom. Então, ele vai estar continuando sobre ministério profético, tá? Lá na cidade onde ele mora, lá de São José do Rio Preto, eles estão reativando o ministério profético, o qual Elias é um dos líderes. E se vocês um dia puderem ir visitar esse ministério, lá tem local para hospedar, você ficar lá uma semana, lá tem local, podem receber, tá? É só agendar direitinho. É bênção demais. O Elias é uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo, é um homem de Deus, uma pessoa que tem muita experiência com o Senhor, muita intimidade com Deus. Ele e a pastora Marlene, e são pessoas muito joias, muito joias. Vocês com certeza vão ser bastante edificados. Bom, vamos lá. O texto que eu queria ler com vocês hoje, para a gente começar, tá? Em Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É um texto muito, muito, muito conhecido, né? Muito conhecido nosso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Bom, a primeira coisa que a gente precisa buscar em Deus para que o inimigo possa fugir de nós é a sujeição ou submissão, né? A gente poderia usar submissão e sujeição também como sinônimos, né? Então, o que vai nos dar autoridade para que a gente possa estar, digamos assim, colocando o inimigo para correr, né? O que nos vai dar autoridade para resistir ao inimigo, o que nos vai dar autoridade contra esses inimigos que se levantam contra nós, em primeiro lugar, é a nossa sujeição a Deus.
essa vida de sujeição, ou esse princípio, né, a gente pode colocar como um princípio espiritual para a nossa vida, da submissão ao Senhor, é muito, muito importante para que a gente possa ter essa autoridade contra os inimigos que se levantam contra nós, contra a nossa família. Essa sujeição ou a obediência a Deus, essa vai nos capacitar, primeiro, a resistir ao inimigo e, consequentemente, ele vai sair fora da rota, né? Não vai ter como permanecer, porque em nós existe esse princípio estabelecido da obediência. Então, é muito importante que, em primeiro lugar, a gente possa buscar em Deus esse lugar espiritual no Senhor, não só espiritual, mas físico também, no sentido das nossas atitudes diante do Senhor. Então, é importante a gente conhecer os princípios de Deus, é importante a gente conhecer os fundamentos da palavra, é importante a gente conhecer os mandamentos que o Senhor nos entregou, porque são essas coisas que vai nos guardar das ações de Satanás contra a nossa vida. É a sujeição, é a obediência aos princípios. É isso que vai nos guardar. Se a gente fosse resumir as armas espirituais, eu iria resumir nessa palavra, obediência aos princípios. Tá? Obediência aos princípios. Isso daí seria suficiente para a gente permanecer firme diante do inimigo. E seria uma arma suficiente para afastar esse inimigo de nós. Porque ele não ia encontrar em nós um respaldo, né, para poder vir e roubar, saquear, destruir. Ele não iria encontrar esse respaldo, porque a gente estaria guardado pelos princípios da palavra, que rege o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é regido pela palavra de Deus. Os princípios espirituais que hoje estão em vigor, todos eles são regidos pela palavra de Deus. Então, é muito importante que a gente possa entender isso. Amém? Então, essa é uma arma espiritual para que a gente possa estar lutando, né? Para que a gente possa lutar, então, a gente precisa estar vivendo esse princípio da submissão e obediência ao Senhor. Então, vivendo isso daí, a gente está guardado, a gente está em paz. Amém? Se a gente fosse, assim, trabalhar de uma forma mais simples, digamos assim, bastaria a gente estar vivendo esses princípios, os princípios da obediência de Cristo. Bastaria a gente estar vivendo eles, não precisaria de mais nada. Ok? E 2 princípios, na verdade, três, que são os mais importantes para nós. Os 2 princípios mais importantes para nós. Se você quiser anotar, não vai estar disponível na apostila, mas eu acho importante citar aqui hoje. Na verdade, um princípio, então eu vou resumir bastante. Um princípio, o amor, tá? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o princípio fundamental da nossa vida com Deus. Se a gente conseguir, Jesus já falou isso, eu só estou repetindo o que o Senhor já falou, não é nada de novo, eu não estou dando nada de novo aqui. Tá? O que eu estou falando para vocês, eu creio que são coisas que vocês já conhecem. Não tem assim, nossa, Beethoven, que revelação. Não,
tá? São princípios fundamentais da palavra, simples, não tem nada de, né, Shiramanayas, mas eu creio que são princípios que a gente precisa sempre estar revendo, são princípios que a gente precisa sempre estar observando, porque se a gente não cumprir esses princípios básicos da palavra, não adianta a gente andar em lugar alto, não. Mas eu estou fechada, né? Tá? Não adianta a gente andar em lugares altos, não. De jeito nenhum. Não adianta a gente entender os demônios, não adianta a gente entender os nomes, nada. Então é muito importante que a gente compreenda os princípios da palavra, os fundamentos da palavra. Amém? Isso é muito importante, isso é fundamental para a vida do intercessor, para a vida da pessoa que trabalha na área de libertação, de intercessão, compreender os princípios, tá? Então, se você quer ter autoridade sobre os demônios, se quer conhecer sobre a autoridade espiritual, a gente precisa, em primeiro lugar, estar vivenciando os fundamentos da palavra. A obediência, o amor, a misericórdia, a fé. Cumprir esses princípios são fundamentais para a nossa vida, é a base. Então, a base não significa que é menos, não. Pelo contrário. A gente vai falar assim, não, a gente vai dar um curso básico sobre libertação. O curso básico sobre libertação é os fundamentos bíblicos, são as doutrinas bíblicas. Certo? Esse é o curso básico de libertação. Porque ninguém vai alcançar um lugar alto sem ter a base verdadeira, o fundamento verdadeiro em Cristo. Né? Não é teologia, não são doutrinas, né? Mas o fundamento bíblico da pessoa de Jesus, o fundamento bíblico da verdade da palavra de Deus. Isso é muito importante. E o fundamento principal é o amor, amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro, é o que a gente precisa buscar para viver isso. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse é o fundamento básico da batalha espiritual. Porque você jamais vai conseguir ser um intercessor verdadeiro pela vida de ninguém ou por uma nação se você, em primeiro lugar, não for preenchido pelo amor de Deus pelaquela pessoa ou por aquela nação. Não tem como você orar verdadeiramente de forma que vai influenciar ou que vai interferir no mundo espiritual, se aquela oração ou aquela entrega sua por aquela pessoa ou por aquela nação não for movido pelo amor de Deus naquela questão. É complicado você orar sem você amar uma pessoa. É muito difícil você orar por uma nação se você não tiver amor por aquela nação. Uma oração que vai ter um impacto espiritual, ela precisa ter esse fundamento do amor de Deus por aquele povo. Por isso que, às vezes, o intercessor, quando ele vai orar por uma nação, e que esse intercessor ele é movido pelo amor que o Senhor derramou no coração dele por aquele povo, que ele chora por aquele povo, às vezes nunca pisou naquela terra, talvez às vezes nunca conhecia nem aquela realidade a qual ele está envolvido em intercessão. A Glaucia tem, junto com algumas irmãs aqui, a pastora, tem as torres de oração, né? Tem os atalaias, que são pessoas que estão orando pelos povos, pelas nações. Mas essa intercessão, essa oração, o fundamento dela tem que ser o amor de Deus para aquele povo, porque é esse amor que vai transformar, que vai trazer um impacto no mundo espiritual. Não é só o conhecimento bíblico, não é só o conhecimento das armas espirituais, não é só conhecer o mundo espiritual, não é só ter conhecimento
das hostes demoníacas, de como ela age, de como elas deixam de agir. Não é só isso, mas principalmente o amor que Deus vai ministrar no teu coração por aquele povo. É esse amor que vai fazer a diferença na tua intercessão. É esse amor que vai mover o mundo espiritual e que vai destruir as obras de Satanás. O amor de Deus pelo mundo, pelas pessoas, ele foi tão forte, ele é tão forte, que ele se encarnou. O sentimento de amor de Deus pela humanidade é tão grande que ele se encarnou. Ele virou um homem chamado Jesus. E através desse homem, através desse amor encarnado, a remissão de todo mundo aconteceu. Não só do presente, mas do passado e do futuro. Então, esse amor encarnado, derramado na cruz, ele é tão poderoso que cobre o pecado de toda a humanidade em todas as épocas. Então, esse amor é o que vai ser ministrado na tua oração. Não vão ser só palavras de conhecimento teológico, não vai ser só uma palavra decorada, não vai ser só um texto que veio na sua cabeça no momento da intercessão, mas vai ser o teu coração derramado diante de Deus por aqueles povos, por aquela nação, por aquela pessoa, pela sua família, por aquele amigo seu que hoje precisa de intercessão. Então, esse amor aí, gente, é que vai fazer a diferença na tua vida, vai fazer a diferença na sua oração, vai fazer a diferença na tua intercessão. Então, é muito importante que a gente, antes da gente querer andar nos lugares altos e sobrenaturais de Deus, a gente ande nos princípios fundamentais da palavra, principalmente o amor. Então, o amor é a base de tudo, de toda a nossa vida espiritual. O amor é a base da nossa vida de oração. O amor é a base do nosso ministério, seja ele qual for. Se a gente não exercer esse ministério do amor, toda obra que a gente fizer ela é vã. Até as profecias que a gente vai ministrar, ela vai ser vã, não vai ter efeito. Isso está lá escrito em 1 Coríntios 13. As ofertas que a gente vai dar não vai ter valor nenhum. Nem se eu morrer por causa de alguém, se eu não fizer isso por amor, a minha morte vai ser em vão, não vai ter fruto, não vai ter sentido, não vai mudar nada. Então, a gente precisa entender isso. O intercessor, muitas das vezes, ele é engoldado com teologias que não vão mudar a vida de ninguém, vão ser só conhecimentos. Mas a partir do momento que eu pego esse conhecimento que eu tenho, que eu adquiri com cursos, com estudo, com ministração, com palestra, e eu ponho esse conhecimento em cima dessa base que é o amor, isso vai fazer toda a diferença, vai ter sentido aos estudos que você tem, vai fazer sentido os cursos que você fez na área de intercessão, de libertação, porque aí tem algo muito poderoso. O amor, ele cobre multidão de pecados. Então, uma arma poderosa, né, que a gente tem que usar e que a gente precisa viver em primeiro lugar, o amor. Então, a gente poderia concluir o estudo falando sobre isso, né? Falando sobre a presença do amor de Deus na vida do intercessor, na vida do ministro, certo? Seja ele exercendo qualquer função, seja como pastor, seja como profeta, seja como evangelista, mestre ou apóstolo, ou seja como uma pessoa simples e comum da igreja.
O que vai fazer a diferença é isso, gente, na nossa vida. O que vai mudar o nível de intercessão não é o conhecimento que você vai estar adquirindo com os cursos que você vai fazer, é a profundidade do amor de Deus que você vive. É isso que vai fazer a diferença no seu ministério. É isso que vai fazer a diferença na sua oração, na sua intercessão. Quando nós começarmos a nos mover através do amor de Deus pela vida das pessoas, a nossa oração ela vai mudar. O jeito de nós entrarmos na presença de Deus em intercessão por um povo, por uma pessoa, por um bairro, por uma família, ela vai ter outro nível. A intensidade vai ser maior. O poder de transformação vai ser maior, porque não vai ser movido simplesmente por um sentimento qualquer de obrigação de orar. Vai ser movido pelo amor que Deus vai ministrar no teu coração por aquela pessoa. E isso daí, Satanás não consegue, ele não tem arma contra isso. Ele não tem como resistir a esse amor. Não tem como ele repreender ninguém quando ele é confrontado pelo amor do Senhor por aquela vida. Então, isso é a base de tudo, da intercessão, do clamor, das nossas ofertas. Então, tudo que a gente ministra ao Senhor, ele tem que ter esse fundamento. Então, por isso que é a base principal do nosso ministério é o amor. Amém? Vamos lá. Bom, isso foi só a introdução. Eu nem ia falar nesse assunto, né? Mas eu achei muito importante, porque sem esse entendimento, a gente ia passar o conhecimento para vocês, ia ser mais um conhecimento, ia ser mais uma aula, ia ser mais palavra, ia ser uma blá, 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 blá. E, na verdade, o que Deus quer realmente é transformar a nossa vida. Quer pegar o nosso ministério, o ministério que você tem, que você exerce, e Ele não quer que a gente use os dons, a sabedoria, o conhecimento que o Senhor está proporcionando para nós nesses tempos, simplesmente como um conhecimento qualquer. Mas Ele quer fazer algo transformador na nossa vida, em primeiro lugar, através do amor dEle. E através desse amor ministrado em nós, a gente vai transbordar esse amor para outras pessoas através da nossa intercessão. Porque realmente, quando nós vamos orar por alguém, a gente vai se importar com ela. Porque é o amor que está de Deus ali, fazendo a conexão entre eu e aquela pessoa que eu estou orando. Não vai ser só uma obrigação, né? Uma pessoa hoje mandou uma mensagem para mim. Ô, pastor, ora por mim. Mandou mensagem agora. Ô, pastor, ora por mim, porque... Tá bem aqui. Ora por mim, porque acabei de chegar do hospital com minha filha, que está com Covid. Graças a Deus ela está bem. A preocupação é que ela está tendo muita asma. Mas a questão é que eu não tenho condições de assistir a aula agora e tal, eu pedi perdão, tudo. A Natália. Quando a gente olha uma mensagem dessa, a gente fala assim, não, vamos orar. Mas sabe aquela oração padrão? A oração padrão que a gente faz? Só por fazer? Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. No meu entendimento, posso estar errado. Mas eu preciso buscar em Deus amor pela Natália, pela filha dela. Eu entendo assim, tá? Eu entendo assim. Quando eu vou orar pela Iracema, pela Andréia, pela Lucy, eu preciso buscar em Deus o amor pela vida delas.
para que essa oração ela possa ser verdadeira e não possa ser só um discurso, entendeu? Só um discurso para desencargo de consciência. Não, eu vou orar, olha, tá pedindo oração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mas assim, vazio, sem vida, sem amor de Deus por aquela situação. Por isso que o intercessor, a característica do intercessor é se colocar no lugar de. Ele jamais vai interceder se ele não ocupar esse lugar. E digamos assim, esse movimento espiritual, ele só é feito e só é possível se a pessoa tiver uma conexão de amor com o alvo de oração dela. Então, assim, que a gente possa entender isso, né? Que a gente possa, antes de a gente buscar os conhecimentos profundos na área da intercessão e da batalha espiritual, vamos nos encher do amor de Deus. Que essa seja a nossa busca principal. Tá? Esquece todas as outras coisas. São secundárias diante do amor do Senhor. Tá? São secundárias diante do amor, do preenchimento do amor de Deus no nosso coração. Tá? Todo conhecimento, tudo que você imaginar é secundário diante do preenchimento que o Espírito Santo pode trazer na nossa vida quando o amor de Deus é ministrado em nós. Então, esse preenchimento do amor de Deus, ele vai transformar tudo. Ele vai transformar tudo, ele vai assim, colocar tudo em ordem. Tá? Ele vai deixar tudo alinhado. Ele vai deixar tudo perfeito. E a nossa oração, sendo preenchida por esse amor, a gente não vai ter nem ideia do que essas palavras serão capazes de fazer no mundo espiritual, o estrago que ela não é capaz de fazer no mundo espiritual do lado do inimigo. O desmonte que essas palavras que você declara, quando elas são preenchidas com amor verdadeiro de Deus. Quando a gente olha para os somalis e começa a orar pelos somalis, e sentir o coração deles, sabe? Sentir o coração daquelas mulheres. Há 2 viagens que eu fiz atrás, eu segurei uma criança, quando eu fui no campo de refugiado, que eu tinha certeza que aquela criança ia morrer no meu braço. E tão magrinha que ela estava, tão magrinha, magrinha, magrinha. Eu segurei aquele bebê e eu comecei a orar em espírito por ele. Não podia fazer nada. Não podia sair com ele, não podia, ele nem poderia tomar mais soro. Tamanho grau de desidratação que ele já estava. E ele poderia morrer ali a qualquer momento. E a mãe dele já tinha perdido 3 filhos. A senhora que estava lá. Então, assim, são situações que a gente tem que se envolver. Às vezes a gente perdeu tanto do amor de Deus pelas vidas que a gente, muitas das vezes, não é capaz mais de chorar por ninguém. E o choro, né, é uma intercessão muito poderosa. As lágrimas é uma intercessão muito poderosa diante de Deus. Porque é sua alma que está sendo derramada ali, naquela situação. Tá? Ninguém chora, ninguém consegue chorar disfarçando. Eu acho difícil, né? A gente orar e chorar disfarçando, né? É muito difícil. E quando você
o Senhor traz esse choro no nosso coração, e eu creio que vocês já passaram por isso. A irmã Iracema, meu Deus do céu, essa daí é bestinha para chorar, né? Facinho demais. Eu também não sou muito complicado para chorar, não. Choro com qualquer besteira. Então, esse amor, gente, a gente tem que conquistar. Não adianta a gente seguir em frente sem conquistar esse amor. A gente vai apanhar muito do inimigo, né? A gente vai sofrer muitos desgastes, a gente não vai conseguir perdoar as pessoas, a gente vai ficar ressentido por qualquer coisa que aconteça conosco, a gente não vai conseguir orar pelos nossos inimigos, e esse é um mandamento que Deus dá para a gente. Não alcançou de amor. Então, se a gente não alcançou esse nível de amor, dentro da batalha espiritual, a gente só vai apanhar. A gente pode. Mas a gente não vai conseguir andar dentro daquilo que Deus tem para nós. A gente não vai conseguir andar dentro daquilo que a gente tem para nós se a gente não conseguir alcançar esse nível de amor. Então, não adianta a gente querer buscar conhecimento profundo das coisas de Satanás, não. Colocar isso na forca. Se a gente for querer conhecer sobre as coisas de Satanás. Vocês estão escutando? O som tá bom para vocês? Sim, tá dando para todo mundo escutar? Tá sim, tá ótimo. Tá ótimo. Amém. Ainda não ouvi bem. Amém. Amém. Então é muito importante que a gente possa buscar em Deus esse amor. Sem Ele, a gente vai apanhar demais, muito mesmo. Porque a gente vai ficar chateado com qualquer coisa, a gente vai ficar magoado com todo mundo, a gente não vai conseguir nem se perdoar. As nossas Falhou o som para mim. Tá cortando de vez em quando a sua voz, pastor. Então não é só para mim não, né? Tá, né? Vamos, talvez a internet aqui. Tá picotando. Sim, tá picotando. Agora sumiu tudo, ou o irmão ficou quietinho? Não, sumiu. Sumiu Beethoven. Se coloque nos satélites, Pai. E libera Amém. essa comunicação, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Iracema. Concordo. Precisa ser ministrado nos nossos corações, Senhor. Sim, Deus. Visita o pastor Beethoven, Senhor. Visita, meu Pai. Amém, Senhor. Visita cada intercessor aqui, Deus. Cada pessoa que tem se colocado, Pai. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Nós selamos essa comunicação, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Luci, ora, Luci. Deus foi para você orar. É? Tá. Mas o Beethoven já apareceu? Não. Tá. Senhor, Não, em nome de Jesus. Para orar ou não? Ore, Luci. Ore, irmã, ore. Sim, irmã, oração é prioridade. Nossa, amém, Jesus. Em primeiro lugar, eu peço o batismo do amor sobre nossas vidas, Jesus. Amém, sem amor, nós Senhor. não podemos fazer Amém. nada, Jesus. Amém, Senhor. Ensina-nos a Amém, amar Jesus. como Tu amas, Senhor. Jesus. Senhor, tira esse coração que não vale nada. Tira esse meu coração humano, orgulhoso, egoísta, egocêntrico, vaidoso. Arranca de mim, Jesus.
Senhor, nós queremos ser motivadas pelo teu amor para orar para o próximo, pelas nações, Jesus. Oh, ensina-nos a amar, Jesus. Ensina-nos a orar. Deus, obrigado pelo Beethoven, Senhor, que só o que ele falou hoje já é mais do que suficiente, papai. Oh, mesmo eu sei que ele tem mais coisas para entregar, mas só até aqui, Senhor, como já fomos edificadas. Amém. E agora, em nome de Jesus, blinda essa conexão com o sangue de Cristo. Blinda nossos aparelhos de celular, nos nossos laptops, computadores, essa linha. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer tentativa do inimigo se infiltrar nessa reunião. Também testa os espíritos, espírito de adivinhação não pode entrar aqui, em nome de Jesus. Amém. Nenhuma arma forjada prosperará contra a família do Beethoven, contra as nossas famílias e nessa reunião. Jesus, teu é o controle dessa reunião, Senhor. Continua falando, Senhor, e abrindo nossos ouvidos, nosso entendimento, Deus, e nos levantando, Senhor, para estarmos batalhando espiritualmente, papai, honrando o teu nome, edificando o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Praise the Lord. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar. Provérbios 4, 23. Eu vou mudar o estudo de hoje, viu, gente? Eu vou mudar o estudo de hoje. Provérbios 4, 23. O Espírito Santo está levando a gente para outro lado. Amém. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbio 4, 23. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia trata o coração como sendo o órgão responsável pelo centro emocional do homem, a sede da nossa alma. Como sendo a sede da nossa alma, deixa eu ter algumas pessoas pedindo para entrar aqui. Como sendo a sede da nossa alma, nosso coração, o nosso coração, a Lucy falou assim, eu arranco o nosso coração, arranca mesmo esse coração velho. Esse coração viciado num monte de besteira, né, irmã? Vamos arrancar esse coração velho aí, botar um coração novo pra gente. Cheio do amor de Deus, em nome de Jesus. Então, como sede da alma, o nosso coração, ela é a base do nosso sentimento, ela é a base da nossa vontade, das nossas emoções, e é que reflete no nosso caráter. Essas emoções refletem nas nossas motivações também. Por isso que é importante a gente estar sendo edificado no amor do Senhor, para que as nossas emoções e as nossas motivações elas possam estar organizadas, possam estar seguras. Então é muito importante isso, ok? Um coração não tratado, quer dizer, um coração, o nosso coração, né? O nosso coração, gente, se alguém está com o microfone aberto aí, é só para fechar, ok? É porque eu não estou tendo acesso aqui aos microfones. Aconteceu alguma coisa aqui? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Bom, um coração não tratado é um coração independente. A raiz, vamos tratar de bases agora também malignas, mas a raiz de todo mal, ela está na nossa independência com Deus, tá? Ela está na nossa independência das coisas de Deus. Essa é a origem de todo pecado, a independência do homem. É quando ele se acha suficiente nele mesmo. Essa suficiência, ela é a base, a origem de todo pecado na nossa vida. Quando a gente tem o entendimento, quando as pessoas têm o entendimento de que Deus, a pessoa não precisa mais de Deus, ela é capaz de tomar as suas próprias decisões. Quando a pessoa tem esse entendimento, ela está sujeita a
todo tipo de pecado, qualquer coisa, qualquer desgraça que a mente humana possa produzir. Quando ela está embriagada com esse entendimento, que foi o que Satanás ministrou na mente de Adão e Eva, a independência deles, então essa independência gerou todos os tipos de pecado, né? Então, a gente precisa guardar demais o nosso coração. O nosso coração é a base de tudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação ao nosso coração. Amém? Tratar o coração não significa anular a nossa alma. Não significa anular os nossos sentimentos, tá? Não significa, não. Tratar o nosso coração é colocar o nosso coração sujeito aos princípios da palavra, aquilo que a gente começou, estava conversando no início, né? Sujeito aos princípios da palavra. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia pela tua presença, Senhor. E a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, Salmo 42. Então é muito importante que a gente comece a trazer para a nossa vida alguns escudos para o nosso coração. Escudo que vai proteger os nossos sentimentos e as nossas emoções. O primeiro escudo é esse daí, o amor. O primeiro escudo que a gente precisa buscar em Deus para guardar o nosso coração é o amor dele. É o amor do Senhor na nossa vida. É o que vai nos proteger, é o que vai guardar o nosso coração de muitas setas que a gente vai sofrer ao longo da nossa vida, junto com os nossos familiares. Jesus, que é o nosso referencial de intercessor, Jesus ele foi desprezado pela família dele, né? A família dele não acreditava no ministério dele. Chegou um ponto que ele falou assim: olha, a minha família, a minha mãe e os meus irmãos são vocês, né? O pessoal que está aqui junto comigo. Jesus ele foi rejeitado por todos, mas em forma nenhuma essa rejeição feriu o coração dele. De forma nenhuma essa rejeição que ele sofreu das pessoas feriu o coração dele, porque o amor que ele tinha por essas pessoas suportava toda essa rejeição. Então, como servos de Deus, eu creio que vocês já devem ter passado por situações assim, né, de serem rejeitados ou de não serem compreendidos por alguém, talvez até próprios familiares mesmo, e isso feriu nosso coração, nos deixou triste, abatido, sentimentos ruins vieram na nossa vida, né, às vezes até um sentimento assim de desprezar aquela pessoa, de não querer se envolver mais com ela, de não querer mais visitá-la, de não querer mais acolher na casa, de não querer mais receber, de não querer comunicar. E hoje, os relacionamentos eles estão tão frágeis que basta só você cancelar a pessoa do Instagram. Se chateou com você, você vai lá e bloqueia, bloqueia, bloqueia. Pronto. Fácil, easy. Isso tem acontecido muito, demais. As pessoas, elas se ferem com muita facilidade. A gente se fere com muita facilidade. Qualquer coisa que alguém faça contra nós é motivo da gente ir lá no Instagram e fazer assim, ó, tum, bloqueio, restringo, anulo, cancelo. Isso tem um motivo, isso tem uma raiz. A gente não ama o suficiente. A raiz disso aí se chama falta de amor. Para querer continuar a segunda milha com aquela pessoa. E
E isso desaprova a gente como intercessor. Essas atitudes que às vezes vêm no nosso coração, de rejeitar alguém, ou de querer cancelar aquela pessoa da nossa vida, simplesmente porque ela nos rejeitou, simplesmente porque ela teve uma atitude que nos desagradou, a gente restringiu, a gente bloqueou. Isso nos desaprova como ministros, como cristãos. E aí a gente não vai ter autoridade nenhuma. Em que autoridade a gente vai querer interceder por uma nação? Em que autoridade a gente vai querer interceder por um povo, pelos somalis, que é um povo onde a violência, o espírito de violência é o espírito que domina aquela nação? Como a gente vai querer interceder por aquele povo se a gente não tem o amor de Deus no nosso coração para poder perdoar alguém que nos machucou, alguém que nos traiu, que nos feriu de alguma forma? Então é muito importante que a gente compreenda isso aí. Isso é um princípio de batalha espiritual. Então não tem como a gente querer guerrear por uma nação se a gente não consegue amar uma pessoa que está próximo de nós. Então o inimigo ele tem toda a base legal para vir contra a gente, porque não está em acordo, não tem sentido isso. Eu estou ferido com o meu irmão, machucado com ele, não quero falar com ele, não quero conversar, não quero nem que ele apareça na minha casa, não quero mais ter contato com ele, não quero conversar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Aí passa 3 horas depois, eu vou orar pela Somália, eu vou orar pela Jordânia, eu vou orar pelo Brasil, por uma nação. Que sentido tem isso? É assim, não tem lógica isso. Então é muito importante esse escudo do amor na nossa vida. Então, antes da gente entrar em intercessão, em batalha espiritual, é muito importante que a gente esteja revestido com esse escudo, com essa arma espiritual, com esse óleo do amor de Deus sobre a nossa vida. É muito importante isso. O outro escudo sobre o nosso coração, para a gente entrar em intercessão, é a luz, João 3, 19 a 21. A luz de Deus, andar dentro desses princípios da luz, dentro desses princípios de conhecer a palavra do Senhor, os princípios da verdade, conhecer a base fundamental da doutrina de Cristo, da doutrina de Jesus, dos ensinos de Jesus. E isso é algo também muito, muito importante. João 3, de 19 a 21. João 3, de 19 a 21. Conhecer a luz, andar na luz, né? Tem uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês. Vocês estão percebendo que eu saí totalmente fora daquilo que eu estava planejado fazer, né? O estudo de libertação tá aqui, tá? O estudo de libertação está aqui. Provérbios 4, 23 fala assim, Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, o espírito de morte, ele é combatido pelo temor, tá?
Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é que vai nos guardar do espírito de morte. Seja morte espiritual, seja morte física também. Quando damos oportunidade do inimigo para ele entrar nos limites estabelecidos na nossa vida, ele sempre vai nas fontes. Tá? Satanás, ele sempre vai nas fontes. Por quê? Nas nossas fontes, né? As fontes de vida que a gente tem. Uma vez que ele consegue acessar uma fonte nossa, todo o restante do rio vai ser contaminado. Então, se ele acessa lá, digamos assim, a fonte do amor de Deus na minha vida, se ele consegue lançar uma sujeira no meu coração em relação ao amor de Deus, aí todo o resto, toda a consequência de eu viver através do amor de Deus vai estar contaminado. Eu não vou conseguir viver a plenitude do amor de Deus quando o inimigo acessou aquela fonte ali. Quando ele ministrou uma palavra de desconfiança sobre a vida de alguém. E a partir daquele momento, para andar com aquela pessoa, eu ando com 2 pés atrás. Eu não sou mais a mesma pessoa como eu era com ela. Se a gente for olhar, olha para como ver, gente, olha para vocês verem como nós estamos longe de alcançar o ministério de Jesus. Olha como nós estamos longe. Jesus, ele andou com todo tipo de gente. Sofreu todo tipo de atrocidade que a gente possa imaginar e nem chega a imaginar o que ele sofreu. Principalmente em relacionamento humano, que é a pior guerra que existe. É o que eu falei na segunda aula. A gente fala de guerra espiritual a nível cultista, fala guerra espiritual a nível de conquista de cidade, guerra espiritual a nível tal. Mas a pior guerra que tem, a mais forte, é a guerra de nível pessoal. Não existe coisa pior do que essa. Porque uma coisa é eu entrar em guerra pela Somália. Entrar em guerra por uma nação, uma intercessão, né? Perdão, entrar em intercessão por uma nação. Blá, 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 blá. Oro, vou fazer o mapeamento, tudo direitinho. Outra coisa, eu entrar em intercessão por um parente meu ou por um amigo meu que me traiu ou que me rejeitou ou que mentiu, falou alguma mentira sobre mim. Então, a guerra a nível pessoal, gente, é a guerra mais alta que existe. É onde nós vamos confrontar o nosso eu, é onde nós vamos confrontar os nossos pecados, é onde nós vamos confrontar as nossas falhas, é onde nós vamos confrontar os relacionamentos que a gente tem com os nossos familiares, aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta. Então, esse nível de batalha espiritual, gente, é muito alto. Então, Satanás, uma vez ele acessando essas fontes, ele vai sujar todo o restante do rio. Então, é importante a gente guardar o nosso coração. A principal fonte é o nosso coração. E o principal, digamos assim, arma é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a principal arma que a gente tem, é uma das armas que a gente tem, né, para guardar o nosso coração. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Vamos lá. O temor do Senhor seria a primeira fonte, né, a ser guardada no nosso coração. Quando se perde o temor do Senhor, os limites para agirmos são rompidos. Até então, pensávamos e tínhamos até desejos, mas não executávamos porque o temor do Senhor nos sinalizava que havia risco de vida, então parávamos e buscávamos voltar.
Mas uma vez que Satanás acessa essa fonte e suja esse local aí, o temor do Senhor, ele é atingido, a gente não tem mais limite agora para agir. Os nossos pensamentos e desejos já ficam mais à vontade. E aí o inimigo vai ganhando espaço. E quando ele ganha espaço nessa área, quando ele começa a atingir o temor do Senhor no nosso coração, quando ele começa a sujar essa fonte, o próximo ataque que ele vai lançar é sobre o nosso entendimento. A gente vai começar a olhar alguma coisa, vai ter um entendimento diferente agora daquela realidade. Antes a gente tinha temor acerca daquela realidade. Agora, como Satanás acessou o temor de Deus no nosso coração e sujou aquela fonte, o nosso entendimento de muitas coisas vai mudar. A gente não vai olhar para aquilo dali e já não vai ter tanto, digamos assim, a nossa visão já vai estar um pouco diferente acerca daquela realidade. Certo? A segunda fonte é o entendimento. Provérbios 16, 22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Então, Satanás se levanta e ele atinge o temor do Senhor na nossa vida. O segundo estágio de queda nossa é o nosso entendimento. Tá? O nosso entendimento. E aí a gente vai andando em queda livre agora, né? Aí depois que o temor do Senhor é atingido na nossa vida, o entendimento também, a terceira fonte é a salvação. A nossa salvação está em risco quando o temor do Senhor é atingido, consequentemente o entendimento vai ser o próximo a ser atingido, Provérbios 16, 22, tá? Provérbios 16, 22. A próxima fonte que vai ser atingida por Satanás é a salvação. A terceira fonte. Isaías 12, 3, que diz assim: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Então, é uma outra fonte que a gente tem na nossa vida, a fonte da salvação. Quando eu recebi esse estudo, deixa eu ver aqui o ano. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu colocar a bateria. Esse estudo foi no ano de 2009. 2009. Quando eu recebi esse estudo, vou já responder, tá, André? Quando eu recebi esse estudo, eu estava em São Luís, no Maranhão, e eu estava vivendo um processo de separação, tá? A Gláucia, eu estou num segundo casamento, eu não vou contar os detalhes do outro casamento que eu tive, porque eu não quero expor ninguém. Mas foi uma situação muito complicada que eu vivi, e eu entrei num nível de depressão muito, muito grande mesmo. Eu só continuei vivo, primeiro por causa da misericórdia de Deus na minha vida e segundo por causa dos meus filhos. Só. Mas desejo de morte vinha em todo momento. Vinha mesmo, de verdade. Né? Para quem já viveu alguma situação semelhante, sabe como é complicado. E eu ficava às madrugadas, às vezes, em oração e em choro,
eu não conseguia orar, não conseguia raciocinar direito de tudo o que estava acontecendo. Foi uma situação muito complicada que eu passei com essa pessoa, com a mãe dos meninos. E eu estou abrindo isso para vocês, que eu entendo que vocês são intercessores da nossa família. Algumas pessoas que estão aqui já conhecem um pouco dessa história. E eu me lembro que eu estava uma noite, eu morava num sítio cedido pelo meu irmão, numa casa. E eu me lembro que eu estava uma noite, eu falei, Senhor, olha, o Senhor precisa fazer algo na minha vida, porque eu não estou aguentando. Eu cheguei num limite, ele sabia disso. Jesus, ele sabia disso. Eu não conseguia orar mais. Eu só chorava. Chorava mesmo, chorava muito. De dor pela situação que eu estava vivendo, de dor pelos meus filhos, por estar envolvido naquela situação. E era muita coisa. Não vou contar os detalhes, não precisa. Mas era uma situação muito intensa, onde eu sentia assim, a presença do inimigo ali próximo de mim, tentando me matar de qualquer jeito. E foi nesse período que eu recebi esse estudo das fontes. Eu me lembro que nessa madrugada, eu estava lá, eu tinha um local lá que eu gostava de orar, que era debaixo de uma mangueira, um banquinho de madeira assim que eu tinha feito. Eu sentava ali e ficava lá, horas e horas. E nesse dia, eu comecei a chorar, e o Senhor me deu uma visão de uma pessoa, o corpo de uma pessoa. E nesse corpo eu vi várias fontes jorrando, fonte mesmo. Era como se aqui em mim eu tivesse, digamos assim, eu visse uma pessoa e como assim, de dentro de mim começasse a sair água. Uma fonte, um buraco saindo água de dentro de uma pessoa. E eu via aquela água saindo. Aí, de repente, aparecia um outro buraco aqui, no peito. E aí começava a sair água. Aí eu olhava na perna, aí aparecia um buraco, começava a sair água. E eu fiquei, por um momento, olhando aquilo. Aí eu peguei minha Bíblia, essa mesma Bíblia aqui, tá, que eu tenho até hoje, e eu comecei, ela tem aqui, atrás tem um dicionário, tem um dicionário não, tem concordância, uma concordância bíblica, e eu comecei a buscar os textos que falam sobre fonte. Fonte, isso é uma fonte. Eu comecei a buscar, e o Senhor começou a trazendo fonte de vida. A fonte de vida sua foi atingida. A fonte do temor do Senhor sua foi manchada. E aí ele foi começando a ministrar. Aí eu fui começando a pegar esses textos e comecei a anotar. Tanto é que todos esses textos aqui estão marcados aqui na Bíblia. A fonte da salvação, a fonte do temor do Senhor. E aí eu fui marcando. Aí o Espírito foi ministrando. Satanás conseguiu acessar a fonte de salvação de você. Você está em risco. Você está em perigo. E aí o Senhor foi ministrando. E o Senhor foi trazendo a visão. E aí eu fui anotando essas palavras. Salmo 51. André, você perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Provérbios, o que? Isaías. Tá. Acho que foi isso que você perguntou. Ok. Os textos, né? Isaías 12, 3. Vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. Essa alegria das fontes da salvação, ela só existe porque o temor do Senhor está intacto, a fonte do temor do Senhor está intacto e a fonte do entendimento também está intacto. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria de Deus na nossa vida é a causa da gente não morrer. Se a gente for ver lá em Isaías, o Senhor nos dá
vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. É isso? Vestes de louvor ao invés... Abre Isaías 61. Ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés de pranto. Então, o Senhor começou a ministrar Provérbios 16, 22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a astutícia lhe é castigo. Essa é a terceira fonte. Fonte da salvação. E aí ele vem ministrando as fontes, né? Eu não vou falar todas, não. São 22 fontes que o Senhor foi me mostrando na nossa vida. Aí ele foi descrevendo. Ele falou assim, ó, cada fonte dessa Satanás conseguiu acessar por causa de um sentimento. Sentimento de traição. A pessoa a qual eu vivi me traiu várias vezes, não só uma, e eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia perdoar. Eu não aceitava aquilo. E essa causa da falta de perdão minha, por mais que, digamos assim, eu tivesse direito, entendeu? Eu tivesse direito de me sentir assim, indignado e cheio de razão de não querer perdoar porque eu fui traído, abriu uma brecha na minha vida. A falta de perdão. Vocês estão entendendo? Por mais que eu tivesse, digamos assim, dentro do entendimento humano, por mais que eu tivesse razão diante das pessoas, várias pessoas chegaram para mim, não, mas por quê? Por quê? Por que que, né? Você ainda está com essa pessoa? Por que que não sei o quê? Era tanta gente falando. E eu não conseguia perdoar. E essa falta de perdão abriu uma brecha na minha vida para que Satanás viesse tentar me matar. Várias vezes eu pensei em suicídio. Várias vezes. Não foi só uma, duas, não. Me lembro, isso começou em Brasília, essa história toda. E eu me lembro que eu morava lá no... esqueci o nome do bairro. Guará. Eu morava no Guará, Guará 1. Eu me lembro um dia que eu tenho uma avenida lá muito grande e eu vim de casa, eu fui fazer alguma coisa e fiquei no canteiro, no meio das duas avenidas. Eu estava parado no canteiro e vi um caminhão. Eu senti uma pessoa pegando na minha mão e me levando para o meio da estrada. Eu senti uma pessoa segurando aqui na minha mão para me conduzir para o meio da estrada, na frente do caminhão que estava vindo. Várias vezes eu senti isso. Né? E assim, foi a pura misericórdia de Deus. De eu não ter cometido uma tentativa de suicídio, mas o desejo que vinha era muito forte. E isso me levou a não perdoar essa pessoa, até esse momento. E aí foi quando Deus começou, através dessa palavra de fonte, ministrar no meu coração. Eu falava assim, mas como é que eu saio disso? Eu não consigo sair, eu não consigo perdoar, eu não consigo sair, eu não sei o que é que eu faço. E aí o Senhor foi começando a ministrar em mim, nessas fontes. Então, foi a partir daí, a partir desse momento que Deus começou a mostrar essas fontes, começou a dizer, olha, essa fonte aqui, ela está contaminada. E para você limpar essa fonte, você precisa agir assim, assim, assim. E aí ele ia me ensinando.
Então, depois desse dia, ele foi me ensinando. E eu fui abrindo meu coração para o perdão. Eu já não ouvia mais as pessoas me dando razão de me sentir indignado, de me sentir ofendido, de me sentir no direito de não perdoar. E aí o Senhor foi começando a ministrar, muito devagar. Foram meses para aquilo dali começar a entrar no meu coração. Para a gente perceber como as fortalezas de Satanás, elas são poderosas, se a gente não tiver o amor de Deus no nosso coração. E só o amor de Deus é que vai fazer com que a gente vença esses inimigos que se levantam contra nós todo dia. Então, o amor, ele é o começo de tudo e ele é o final de tudo. O amor no nosso coração, ele que vai mover as armas espirituais para que a gente venha guerrear. Não é o contrário, não. Não é a gente mover as armas espirituais para a gente conseguir amar as nações, amar as pessoas, não, é o contrário. Antes da gente buscar as armas espirituais, antes da gente buscar as armaduras de Deus, a espada, o capacete e tudo mais, a gente precisa buscar esse amor de Deus no nosso coração, porque a gente vai ser confrontado com isso. O inimigo, muitas das vezes, ele não vai lançar um ataque espiritual contra você, não. Ele vai lançar um ataque pessoal. Ele vai usar relacionamentos para poder abrir brecha na sua vida. E, às vezes, uma falta de perdão, uma amargura no nosso coração é suficiente para a gente perder tudo aquilo que a gente conquistou espiritualmente falando. Então, é muito importante que a gente esteja guardando o nosso coração. É muito importante que a gente esteja vigiando os nossos sentimentos, porque é aí que está a fonte de tudo na nossa vida. Então, é muito importante que a gente possa estar guardando a nossa vida e os nossos relacionamentos em Deus, no nosso coração principalmente, porque essa fonte do coração, né, é a raiz de tudo, tá? Sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, esse texto de Provérbios 4, 23 é um texto base para a batalha espiritual. Esse texto de Provérbios 4, 23 é base para nós. Se o nosso coração não tiver guardado, não entre em guerra. Não entre, porque ele vai saber. Ele vai saber que a gente está com uma fragilidade de um relacionamento ferido. E isso daí é suficiente para ele acabar com a gente, ou fazer com que a nossa oração não tenha nenhuma legalidade, porque como é que eu vou orar pela Somália se eu não consigo orar por um parente meu, por um amigo meu, por uma pessoa próxima de mim, porque eu estou ferido com ele, porque eu estou magoado, estou injuriado com ele. Eu não tenho razão e não tenho motivo para ficar assim com ninguém. Não mais. A partir do momento que a gente conhece o amor de Jesus, a gente não tem mais direito de nos sentir ofendidos, de nos sentir magoados, de nos sentir com a razão de bloquear ou restringir aquela pessoa do nosso Instagram. A gente não tem esse direito. Não tem. Nós não temos. E se a gente se achar que, e se nós acharmos que nós temos esse direito, a gente abriu uma porta muito grande para Satanás vir e bloquear a nossa oração, a nossa intercessão por qualquer pessoa que seja. A gente não tem mais direito de nos sentir ofendidos.
Se realmente o nosso coração está cheio do amor de Deus, esse negócio de mimimi não pode mais fazer parte. Não, estou chateado com fulano, não quero mais falar com fulano, olha, cortar ele da meu ciclo de relacionamento. Isso não é postura de uma pessoa madura na fé, de um intercessor, principalmente de um intercessor, que guerreia tanto, que ora tanto pelas nações. Então, é hora da gente rever os nossos conceitos de intercessão, de batalha espiritual e buscar o amor de Deus. Que o amor de Deus seja ministrado no nosso coração, que é o que vai nos mover para alcançar lugares altos no Senhor, onde a gente vai conquistar as nações, onde a gente vai conquistar os nossos irmãos, onde a gente vai conquistar os nossos familiares, onde a gente vai conquistar os nossos filhos. Não é só amarrando o demônio, não. É amando essas pessoas, principalmente. E através desse amor ele vai, entendeu? Não tem arma mais poderosa do que isso. E aí você vai ser ferido, você vai ser injuriado e você vai continuar falando como Jesus, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Esse foi o último ensinamento que o Senhor nos deixou. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha todo o direito ali. Mas ele decidiu amar aquelas pessoas ali. E quem somos nós para querer bloquear as pessoas do nosso Instagram, só porque elas não, falou mal de mim, não sei o que, tchum, tchum, desliga, tá aí só aperta no botãozinho, desligando. Então, é melhor a gente voltar e dizer, não, Senhor, eu entrego o meu cargo de intercessor, não tenho capacidade, se eu não consigo amar o meu irmão, não consigo amar uma pessoa, como é que eu vou querer amar a Somália? Como é que eu vou querer amar a Jordânia? Brasil. Então, Senhor, entrego o meu cargo de intercessor e vou voltar lá para trás. Vou aprender a amar primeiro, para aprender a guerrear. Depois que eu aprender a amar, o Senhor me entrega as minhas armas de volta. Enquanto eu não conseguir amar, eu não quero pegar em arma, porque eu vou matar as pessoas. Essa é a grande lição de 1 Coríntios 13. Às vezes a gente olha para Efésios e acha que Efésios é, o poder de intercessão, de batalha espiritual. Não é. Efésios 6 não é o texto de batalha espiritual. Salmos 91 não é o texto de batalha espiritual, não. O texto de batalha espiritual, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Esse é o texto de batalha espiritual. Então, enquanto eu não aprender a amar, entregue as armas, tá? Se a gente não é capaz de amar os nossos irmãos e os nossos inimigos, então vamos entregar as armas. Que a nossa oração seja, Senhor, nos ensina a amar para a gente aprender a guerrear. Nos ensina a amar. Porque a nossa luta não é com carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. As nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Amém? Amém. Nós já passamos. Amém. 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 Amém, pastor. Que bênção. Amém, gente. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. A gente achar que a gente é alguma coisa, que sabe demais, que conhece tudo de batalha espiritual. A gente não conhece nada, a gente está engatinhando.
E se não for misericórdia do Senhor, né, pastor Jardel? A gente está no sal. Literalmente, viu? Já teríamos sido consumidos, né? Já, pastor, com certeza, com certeza. Pastor Beethoven, Oi. tem como colocar esse estudo das fontes no WhatsApp para gente? Tem, eu vou mandar para você, vou mandar para vocês. Tá? Por favor, porque eu não estou Obrigada. em nenhum grupo, eu recebo o link direto pelo privado que o senhor me manda. Sim. Então, não se esqueça de mim, por favor. Eu quero Não. me debruçar sobre essa palavra para absorver mais. Amém, Então, apóstolo, amém. Amém. Nunca ouvi ninguém falar sobre fonte dessa maneira. Oh, Jesus. Foi muito impactante para mim. Pastor, Sheila aqui. Oi, se Sheila. Se puder mandar para mim também, eu agradeço, porque claro. Eu também tive que perdoar uma situação semelhante à sua. E eu também tive que travar muitas lutas. Perdoei, e hoje esta pessoa me abençoa. Amém. Mas amém. Eu gostaria de ter essas referências, se possível. Não, claro, com certeza, Sheila. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe. Sim, não, eu vou organizar esse estudo, tá? Parte dele eu já tenho digitado, parte não, porque eu não conseguia chorar e anotar ao mesmo tempo. Então, algumas coisas eu anotei, outras coisas eu lembrei depois, né? Porque, olha, não foi fácil, gente, você não tem noção do que eu passei. E aí, algumas coisas eu anotei realmente, né? Está nesse estudo, outras coisas estão só aqui, marcado na minha Bíblia, né? Eu não gosto de riscar a Bíblia, não, viu, gente? Tem gente que risca demais, eu não gosto muito, não, sou muito chato com isso. Então, eu faço só um tracinho assim e escrevo no meu caderno, né? Tem gente que já copiou outra Bíblia na Bíblia, né? Já tem tanta letra, meu Deus do céu, são 2 Bíblias, né? Agora aí. É a tal da Bíblia comentada, né, pastor? É verdade, pastor. Mas o que eu já tenho anotado aqui, eu já vou passar para vocês, tá? Só me dá um tempinho para eu poder passar esse material no PDF direitinho e mandar para vocês no grupo. Passo para a Tereza e a Tereza passa para vocês. Quem eu tenho contato já aqui na lista de transmissão, eu já vou passar também. Amanhã eu passo para vocês, tá bom? Tá bem, obrigada, pastor. Amém? Amém, pastor. Amém, pastor. Obrigada. Lembra-te de mim, gente, quando enviares o estudo. Amém, obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Abençoe sua vida. Boa noite, Boa pastor. noite. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada por ter esperado. Eu entrei atrasada, não tinha internet. Amém, gente. O Senhor possa nos abençoar, nos guardar, dar uma noite de descanso, renovar o nosso corpo físico, espiritual, amém, emocional, que o Senhor possa ministrar nas nossas fontes, em nome de Jesus. Bom descanso. Amém. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. A dona Maria Albena está aqui, firme e forte. Ó. Andréia. Olá, Iracema, Andréia, Geni, mamãe. Só gente boa aqui. Ei, Gláucia. Oi! Estou aqui, sou aluna dele, né? Acordei. Eu acordei ela. Daqui a pouco os muçulmanos começam a cantar a primeira reza deles e nós vamos dormir. Então, que horas aí, pastor? Aqui, 3:08. 3:08. Uhum. Ô, Glaucio, saudade! Eita, Saudade Márcia, demais! reunião